Bom, pessoal, estamos dando início à segunda parte da segunda unidade, História Moderna. Agora estaremos vendo os humanistas. A primeira parte ficou com o tema Introdução, a segunda parte agora com o tema Os Humanistas. Segundo Silva, o humanismo, dependendo do historiador que o defina, foi uma filosofia ou uma reforma acadêmica que consolidou novas ideias acerca do homem e do conhecimento. Os humanistas, apesar de serem um grupo heterogêneo e seguirem diferentes referências teóricos, tinham grande preocupação com a erudição. Isto os levou ao desenvolvimento de certos cuidados, tanto com a crítica histórica e com a linguística de documentos, quanto com a expansão da educação, pois para eles o pensamento crítico deveria ser alcançado pela instrução. O termo humanismo sintetiza os ideais dos pensadores renascentistas e apresentam dois significados distintos, embora complementares. O sentido mais técnico se refere a um programa de estudo que visava substituir a ênfase escolástica medieval, presa à lógica e à metafísica, pelo estudo da linguagem, da história, da literatura e da ética. Os humanistas, em sentido mais estrito, buscavam sua inspiração na literatura antiga, onde a regra era o estudo do latim clássico e do grego. Para os humanistas, a lógica escolástica era demasiadamente árida e irrelevante para a vida prática, preferindo as humanidades, que tinham o propósito de tornar as pessoas mais virtuosas e preparadas para desempenharem bem as funções públicas do Estado. De forma mais ampla, o termo humanismo coloca seu acento na dignidade do homem, considerando-o o mais excelso das criaturas de Deus, abaixo apenas dos anjos. O homem é capaz, segundo alguns autores da Renascença, de chegar ao conhecimento de Deus. Outros autores acreditavam ainda que o homem pudesse dominar o seu destino e viver com felicidade neste mundo. Mas tanto um grupo quanto o outro eram otimistas em relação à raça humana, apesar de, como de hábito, relegarem a mulher a um segundo plano. Mesmo assim, algumas mulheres da aristocracia recebiam a educação humanista para se tornarem mais polidas. O humanismo valorizava o humano, contrariando a postura teocêntrica da filosofia medieval, mas ao mesmo tempo possuía fortes preocupações religiosas. O contexto humanista, apesar de seu antropocentrismo, foi intensamente influenciado pelo cristianismo e pelos dilemas da Igreja no início da Idade Moderna. Silva, 2008, página 193. O homem da transição feudal capitalista alavancou uma das maiores revoluções culturais conhecida pela humanidade. Os movimentos renascentistas e reformistas representam importantes respostas a uma tentativa de compreender o homem e, em última instância, o próprio universo. A época da crise geral do feudalismo europeu, as ciências sociais não veem mais a Renascença como uma ruptura abrupta entre a Idade Média e a Idade Moderna, mas sim como um resultado de um lento processo de transformações com suas raízes fincadas no período anterior.
O humanismo alicerçou as bases que definiu e afirmou o novo papel do homem na sociedade. Ele e a Renascença proporcionaram à Europa a renovação necessária para a entrada em uma nova fase de sua existência, a Idade Moderna. Durante os séculos XIV e XV, houve uma renovação cultural sobre o signo do retorno aos clássicos, gregos e latinos, escritos éticos políticos, hoje consagrados como clássicos da literatura, proliferaram nas cidades-estado italiana. Criações de escritores, filósofos, poetas, estadistas e diplomatas como Francesco Petrarca, Ginazzo Manetti, Lorenzo Valla, Marsilio Fiziano, Giovanni Pico Della, como Francesco Petra, estou imitando aqui de novo. O último nome aqui eu falei errado, é Giovanni Pico della Mirandola, entre outros. Esses intelectuais foram posteriormente chamados de humanistas. O humanismo refere-se genericamente a uma série de valores e ideias relacionados com a celebração do ser humano enquanto centro da criação. Como dito, esse movimento intelectual, iniciado na Itália e depois difundido por boa parte da Europa, rompeu com a influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade Média. Enquanto base intelectual, o humanismo procurou afirmar o novo papel do homem no universo, o antropocentrismo. O humanismo forneceu os fundamentos ideológicos do Renascimento e da Reforma, ao romper com o paradigma teocêntrico ditado pelo modelo de mundo judaico-cristão. Antropocentrismo, filosofia que considera o homem como o centro do universo. O final da Idade Média marcou a separação da teologia e da filosofia. O humanismo renascentista propôs o antropocentrismo em contraposição à posição dominante da Idade Média. O antropocentrismo surge a ideia de que o homem deve ser o centro das ações, da expansão cultural, histórica e filosófica, ao contrário do teocentrismo, onde prevalece a ideia de que Deus deve estar no centro do pensamento e das ações humanas. Carvalho, 2011. Perdão. A ideia que os italianos tinham da divindade perdeu sua consistência. A religião e sua moral estavam enfraquecidas. Suas incertezas buscaram apoio nas superstições da antiguidade, do Oriente, como a astrologia e a magia. Mas o homem moderno não se despediu de suas crenças apenas. Não se deixou governar por elas e pelas pessoas que institucionalizavam o sagrado, a religião e sua influência na sociedade. Não deixaram de ser preocupação dos humanistas. O humanismo, por ser um movimento de elite, não teve penetração consistente na sociedade pobre e camponesa de seu tempo. Segundo Hiller, o humanismo é uma corrente de pensamento ético e acadêmico do Renascimento. Portanto, a religiosidade e os temores às leis de Deus, imposto pela religião, não se dissiparam como pretendia a elite em sua disputa de poder com o papado e sua corte. Atenção! Na história da humanidade,
os movimentos intelectuais que revolucionaram costumes, em geral, foram sendo assimilados de forma mais lenta pelas massas do que pelas elites. O humanismo é um desses exemplos. Só mais um trecho e já finalizamos essa segunda parte. Esse novo homem, idealizado no Renascimento, passou a ser protagonista de sua história. O antropocentrismo suplantou o mundo teocêntrico na literatura e nas artes, antes dominadas pela Igreja, pelos reis e pelos senhores feudais. A hierarquia espiritual e temporal passaram a ser questionadas, e surgiu desse questionamento uma nova visão de mundo, na qual o ideário humanista dominava a produção artística e cultural, ironicamente tendo como mecenas os atores que estavam de certa forma sendo questionados. A seguir temos uma figura onde seria Deus tocando o dedo do homem. Estarei compartilhando aí na edição. Teocentrismo, atitude de colocar Deus e aqueles investidos da autoridade religiosa no centro de qualquer visão do mundo, de qualquer interpretação da história. Na parte 3, estaremos falando sobre o berço do Renascimento, até a terceira parte.